Após sofrer inúmeros assaltos, o médico sádico planeja sua vingança contra o próximo criminoso que tentar roubar. Enquanto caminha despretensiosamente por uma rua pacata, Ciro Bermúdez avista um veículo 4x4 que aparentemente não possui alarme, portanto o carro se torna um alvo fácil. Naquele bairro, a criminalidade se tornou um problema tão grave que os moradores precisaram reforçar ainda mais a segurança de suas casas. O lugar é cercado por câmeras de segurança espalhados por todos os cantos, mas isso não é o suficiente para intimidar Ciro. Após invadir o veículo, o criminoso retira o aparelho de som e guarda o objeto dentro da mochila. Em seguida, ele encontra um par de óculos escuros e decide ficar com eles. Antes de ir embora, Ciro ainda deixa um presentinho para o ricaço, dono daquele veículo. Depois de molhar os bancos de trás da pior forma possível, o rapaz se esconde para evitar ser visto pelos pedestres que passam ali por perto. Quando a rua está vazia novamente, ele tenta abrir a porta do carro, e é aí que seus problemas começam. Por mais que Ciro se esforce, ele não é capaz de abrir nenhuma das 4 portas do veículo. Então ele tenta abrir o porta-malas, mas novamente sem nenhum sucesso. Os chutes que Ciro dá nas janelas são completamente inúteis. Enquanto vasculha o porta-malas, ele encontra uma chave de roda e usa a ferramenta para golpear o vidro. No entanto, nada acontece. Desesperado, Ciro arranca o acabamento de uma das portas e enfia seu braço lá dentro, com o intuito de destrancar o carro. Porém, tudo que o ladrão consegue fazer é causar um corte profundo em seu braço. Ele então tenta destruir o carpete à procura de uma saída, mas logo descobre que será impossível fugir por lá. Como última tentativa de escapar, ele resolve pegar a arma que estava guardada em sua mochila e atirar no para-brisa. O que ele não imaginava é que a bala iria ricochetear e acertar sua perna. Ciro fica desnorteado com o barulho do tiro e a ferida causada o deixa sem reação. Alguns segundos depois, quando ele toma consciência do que acabou de acontecer, o criminoso retira sua camisa e a usa para estancar o sangramento. Apesar do ataque, o vidro permanece intacto. Uma mulher passa ao lado do carro e Ciro tenta chamar sua atenção. O homem olha fixamente para o vidro da janela enquanto ela retoca seu batom e logo depois vai embora. Pelo visto, é impossível que alguém de fora ouça ou veja o que está se passando no interior daquele veículo. Ciro começa a gritar desesperadamente e aperta a buzina, mas nada funciona. Até agora, o criminoso não faz ideia de quem o prendeu naquela jaula. Só o que ele sabe é que está correndo grande perigo, já que a pessoa que o capturou fez um trabalho minucioso para impedir que o invasor encontre uma brecha para escapar. Assustado, o homem pega o celular e liga para sua esposa, porém como nesse dia Ciro está de mãos dadas com o azar, a bateria de seu celular acaba sem que ele consiga completar a ligação. Diante disso, ele perde a vontade de lutar. Após beber o restante do refrigerante que estava guardado em uma garrafa, o rapaz se senta no banco de trás, juntamente com a sua própria sujeira, e decide esperar até que alguém apareça para resgatá-lo. Sua única companhia é um grilo que, assim como ele, está preso naquele carro. 24 horas se passaram e ninguém o encontrou. Ciro acorda morrendo de sede e lambe algumas gotas de água que estavam escorrendo da janela para tentar se hidratar. Ele devolve o aparelho de som e liga uma música para se animar enquanto tenta destruir a porta do veículo. Nesse momento, o ladrão recebe uma ligação através do dispositivo. Desconfiado, ele decide atendê-la. Ao fazer isso, Ciro recebe as boas-vindas do Dr. Henrique Ferrari, seu carcereiro. O homem informa que é viúvo e nasceu em Quilmes há 60 anos. Contabilizando todas as vezes que seus bens foram levados, essa é a 29ª vez que ele é roubado. Mas dessa vez ele resolveu fazer diferente. O médico ginecologista instalou um alarme conectado ao seu celular. Quando alguém entra no carro, ele consegue travar as portas através de seu telefone. Ao fazer isso, torna-se impossível que a pessoa consiga abrir o veículo por dentro. A única forma de Ciro sair é usando a chave, que está com o Henrique. O médico ainda conta que o carro é completamente blindado e à prova de som. Além disso, os vidros são polarizados, o que impede que qualquer pessoa de fora possa ver o criminoso. Henrique conta que durante a infância viveu em uma família de classe média e na sua época as portas das casas ficavam abertas sem que nada de ruim acontecesse. Por fim, o homem pergunta a Ciro o que ele faria se pegasse seu filho roubando. O criminoso afirma não saber e então o médico desliga o telefone. Ciro fica enfurecido e afirma que irá tirar a vida de Henrique assim que conseguir se libertar. Nesse instante, o ar-condicionado é acionado remotamente e o ladrão aproveita para se refrescar. No entanto, em poucos segundos, o lugar começa a congelar. O homem tenta desligar o aparelho, mas o veículo não obedece
obedece seus comandos. Ele veste sua camisa novamente na tentativa de aquecer o corpo. Em seguida, Ciro arranca um pedaço de sua calça para estancar o ferimento e usa o tapete do carro e pedaços de papel para cobrir as saídas de ar. Horas depois, quando ele já está quase congelando, a temperatura do veículo começa a amenizar novamente. O criminoso recebe outra ligação. Ao atender o telefonema, Henrique faz a mesma pergunta. Ele questiona o que Ciro faria se encontrasse seu filho roubando, e o homem responde novamente que não sabe o que faria. Então Henrique conta sobre o dia em que a casa de sua filha foi invadida. Enquanto a mulher entrava com o carro na garagem, dois assaltantes apareceram e levaram todo o dinheiro e os itens de valor. Não satisfeitos, eles ainda passaram 3 horas apontando um revólver na cabeça do neto de Henrique, um menino de apenas 5 anos. Depois disso, a filha do médico decidiu pegar sua família e ir morar em Barcelona, em busca de maior segurança. Após Henrique contar essa história, a chamada é encerrada e uma viatura se aproxima do carro. Uma faísca de esperança se acende no coração de Ciro, pois ele acredita que será resgatado pela polícia. Um oficial desce da viatura e analisa o veículo. Enquanto isso, o rapaz grita e bate nos vidros. Ainda assim, o guarda não detecta a presença de alguém lá dentro e apenas aplica uma multa de estacionamento. Naquela tarde, Ciro vê a chuva caindo do lado de fora, enquanto sofre com a sede. Henrique liga novamente para ele e pergunta qual é o seu nome, sobrenome e o número de identidade. Em troca dessas informações, o rapaz receberia água. Para evitar perder a vida, o criminoso decide seguir as orientações de seu carcereiro e o médico pede que ele verifique a mangueira de lavagem na parte de trás do veículo. Ciro pega a garrafa e consegue ingerir um pouco de água suja. Seu grande problema agora é a fome. Se continuar desse jeito, o rapaz corre sérios riscos de morrer por inanição. Na manhã seguinte, o rapaz continua empenhado em sua missão de destruir a porta, porém ele está fraco e ferido, então sabe que não conseguirá sair de lá sozinho. Ele conta para Henrique que estava com febre devido a um ferimento de bala que ele mesmo causou em sua perna acidentalmente. O médico pergunta sobre o estado da ferida e liga o aquecedor enquanto fala sobre o seu dia. Henrique conta que naquela manhã foi buscar os resultados de seu exame e descobriu que seu câncer está se espalhando por todo o corpo. Se tudo ocorrer bem, o médico terá um pouco mais de 1 ano de vida pela frente. Enquanto o homem conta detalhes sobre 28 assaltos que sofreu, Ciro começa a suar e desmaia logo em seguida. Quando acorda, ele está convencido de que não tem muito tempo de vida. A fome está tão grande que o ladrão decide comer uma folha de papel que retirou de um livro para preencher o estômago. Seu maior medo era que seu corpo fosse jogado em um lugar qualquer e sua família nunca soubesse o que aconteceu com ele. Então, o criminoso começa a personalizar todo o interior do carro, com o intuito de dar uma pista de que esteve ali para quem eventualmente encontrar o veículo. Para não morrer desidratado, Ciro começa a coletar o líquido de suas próprias necessidades e a bebe de volta. Nem em seus piores pesadelos o homem poderia imaginar que viveria em um estado tão deplorável. Naquela tarde, outro cara aparece para tentar invadir o veículo 4x4. No entanto, antes que ele tivesse êxito no crime, dois homens se aproximam e começam a enchê-lo de porrada. Pedestres que caminham ali por perto se unem para bater no ladrão, que nem mesmo conseguiu concluir o roubo. Rapidamente a polícia aparece e o leva para a delegacia. À noite, Ciro está tão faminto que pensa em comer o grilo que tem feito companhia a ele nos últimos dias, porém decide deixá-lo viver. Afinal, o inseto está numa situação tão precária quanto a dele. Horas depois, ele é acordado com uma nova ligação de Henrique. O homem diz que está de bom humor e informa que tem um alfajor escondido na parte de trás do freio. Imediatamente, Ciro corre para pegar o doce e o devora desesperadamente. Antes que o médico desligue o telefone, o ladrão pede mais água, além de um cigarro. Sem nada para fazer, ele observa os hábitos dos moradores da vizinhança e nota certo padrão que se repete todos os dias. Com esse conhecimento, se estivesse solto, Ciro conseguiria fazer a limpa em todo mundo que vive naquela rua. Durante as observações, o ladrão percebe que o mendigo do bairro, que no dia anterior estava comendo 2 maçãs podres, havia acabado de encontrar um pedaço de pizza no lixo. Como estava faminto, Ciro sente inveja daquele cara sortudo. Mais tarde, o criminoso continua trabalhando em seu plano de abrir uma brecha na porta do carro e finalmente consegue cumprir essa missão. O problema é que o buraco que ele consegue fazer, usando a ferramenta que encontrou no porta-malas, é tão pequeno que ainda que Ciro grite com toda sua força, é quase impossível que alguém o escute. Em mais uma de suas ligações, Henrique aparece com novidades sobre Irina e Leonel, a esposa e o filho de Ciro. Ao ouvir isso, o rapaz começa a pensar que sua família está em apuros, mas para sua surpresa, Henrique dá a ele uma boa notícia. O médico afirma que entregou $150 mil em dinheiro para Irina, com o pretexto de que seu marido apostou
apostou na loteria e foi premiado. Ele ainda se deu a liberdade de sugerir que a mulher compre uma casa para deixar de pagar aluguel e, com o restante do dinheiro, invista na educação de seu filho. Henrique afirma que Ciro não merece a família que tem. O homem conta que conseguiu a ficha do criminoso com um amigo da polícia e descobriu que ele já tirou a vida de uma pessoa. Ciro tenta se explicar e afirma que só fez isso para se defender durante um assalto. O dono da borracharia pegou uma faca para atacá-lo e Ciro atirou nele. Por fim, ele afirma que já pagou por esse erro, passando anos de sua vida na prisão. No entanto, Henrique diz que Ciro foi o escolhido e agora está condenado a uma nova sentença. Naquela noite, o rapaz não consegue dormir. Ele sabe que continuará sendo prisioneiro por muito tempo, então decide ajudar seu amigo Grilo a conseguir a liberdade e deseja boa sorte a ele. Mais tarde, acidentalmente, enquanto aperta o botão de ignição, Ciro consegue ligar o carro. Ele aperta o cinto, dá a ré e causa um acidente proposital. Dessa forma, o ladrão consegue derrubar o vidro da janela e se libertar. Ele caminha com dificuldade pelas ruas, até chegar na loja de conveniência mais próxima. Rapidamente, Ciro abre o freezer e bebe uma garrafa d'água. Em seguida, pega 2 hambúrgueres e se senta para comer. Nessa hora, o segurança se aproxima do criminoso e ordena que ele vá embora. Ciro então saca sua arma e atira no peito do homem. Nesse momento, o ladrão acorda e percebe que tudo não passou de um sonho. Cansado de sofrer e sem esperanças de ser liberto daquela jaula, o rapaz aponta a arma para o seu queixo e planeja tirar a própria vida. No entanto, ele é interrompido por uma ligação. Ciro implora para que Henrique permita que ele veja seu filho novamente, mas o médico nega o pedido. O ladrão então afirma que irá tirar sua própria vida, mas sua arma falha e seu plano fracassa novamente. Segundos depois, Henrique ordena que Ciro olhe para frente e os faróis do carro se acendem, revelando a verdadeira face do sequestrador. O médico entra no carro e borrifa aromatizante no veículo para amenizar o fedor que estava lá dentro. Henrique pega a arma, acende um cigarro e coloca na boca de Ciro, para que ele relaxe enquanto o médico analisa sua ferida. O rapaz grita de dor na hora em que o doutor arranca a bala de sua perna. Enquanto o homem atende o telefonema de um paciente, Ciro pega o revólver e atira no médico antes de escapar. No entanto, o demente não atinge nenhum ponto vital, então Henrique continua vivo e vai atrás do criminoso. Porém, antes que o rapaz fosse capturado novamente, uma policial que estava fazendo a patrulha local aparece e Henrique é pego em flagrante. Ele tenta explicar que está castigando o ladrão que invadiu o seu carro e ainda afirma estar ajudando os policiais a cumprir o seu dever. Entretanto, a oficial aponta a arma para o doutor e insiste que ele solte o rapaz. 2 horas depois, a situação permanece a mesma, pois Henrique se recusa a soltar Ciro e garante que só quer uma coisa: garantir que a justiça seja feita. O homem aproveita a presença de jornalistas e curiosos de plantão para tirar proveito da situação. Ele pergunta ao público o que deve fazer com aquele criminoso e afirma que são aquelas pessoas que decidirão se o médico deve eliminá-lo ou soltá-lo. Quando os policiais percebem que as pessoas estão apoiando o médico, decidem chamar Amadeu para interferir naquele caso. Enquanto isso, Henrique está ao lado do seu carro com uma arma apontada para o pescoço do rapaz. A essa altura, Ciro já desistiu de lutar. O homem está desmaiado e espera inconsciente sua vida ser decidida pelas mãos do demente que o colocou naquela armadilha. O doutor não consegue aceitar que um ladrão pode invadir sua casa, roubar o seu carro e, quando é pego, não pode ser punido. Quando o negociador aposentado chega ao local, informa ao médico que está lá para ajudá-lo. Henrique então afirma que a melhor forma de ajudar a ele e a toda a população é fazendo com que a lei seja cumprida. Amadeu então diz que entende a raiva de Henrique e, assim como ele, todas as outras pessoas presentes naquele local também estão com raiva. No entanto, isso não leva ninguém a nada. O doutor poderia eliminar aquele rapaz, mas isso não faz nenhuma diferença para o mundo, pois existem milhares de outros criminosos soltos por aí. Tirar a vida daquele jovem só fará com que Henrique jogue sua vida e sua carreira no lixo. Mesmo depois de ouvir isso, o médico não recua. Ele afirma que, ainda que sua atitude não mude o mundo, pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Caso contrário, a única opção seria ir embora do país, como fez sua filha. Amadeu então afirma que Henrique já fez sua parte, pois aparentemente Ciro aprendeu a lição. Ela pede que o homem deixe o criminoso ir, mas ao invés disso, o médico recorre novamente aos curiosos que estavam por perto. Ele pergunta quem ali já foi assaltado, apesar de colocar grades nas janelas e sistemas de segurança avançados em suas casas. Nessa hora, a maioria das pessoas levanta a mão. Com o intuito de ganhar a confiança de Henrique, o negociador da polícia oferece a ele um pouco de água. Com a permissão do doutor, após se livrar de todas as armas, uma policial caminha em sua direção e entrega uma garrafa a ele.
Antes que ela pudesse ir embora, Henrique se inclina e beija o dorso da mão da policial. Após beber um pouco, o homem passa a garrafa para Ciro, que está extremamente desidratado. Nesse instante, Amadeu se aproxima e pede novamente que Henrique solte o rapaz. Ele conta que sua esposa já faleceu e eles não tiveram nenhum filho. Sendo assim, Amadeu vive sozinho, pois não tem parentes e possui poucos amigos. Atualmente, ele precisa sobreviver com seu salário de aposentado, o que não é muita coisa. O negociador conta tudo isso para explicar que não tem absolutamente nada a perder e afirma que, quando tudo aquilo passar, deseja receber Henrique para tomar uma cerveja em sua casa. Nessa hora, o doutor pensa em sua filha e entende que ela não merece ser lembrada como a filha do médico que tirou a vida de um assaltante. Não era essa memória que o homem queria deixar antes de partir. Sendo assim, ele decide soltar Ciro e em seguida entra em seu carro. Nesse instante, o criminoso é recebido pelos policiais e algemado. As pessoas ao redor mal podem acreditar que o médico libertou aquele cara, o qual estava mantendo preso há 5 horas. Ciro é levado para dentro da viatura enquanto os policiais tentam prender Henrique. Então Amadeu avista apenas o braço do médico, colocando um relógio de contagem regressiva no teto do carro. Rapidamente, ele percebe que aquilo se trata de uma bomba e pede que os oficiais se afastem. Segundos depois, o veículo explode e Henrique morre incinerado. Todos ficam perplexos com o desfecho daquele caso bizarro, mas Ciro respira aliviado por saber que saiu vivo do pior roubo de sua vida. Galera, o que vocês fariam se caíssem em uma armadilha e ficassem presos em um carro como esse? Conseguiriam se livrar do médico vingativo? Deixa aqui embaixo nos